agora aqui no programa você acompanha a produção dos acadêmicos da disciplina de Projeto Experimental em Televisão. Começa agora uma série de entrevistas que vai falar sobre um assunto pouco discutido pela mídia e que ainda gera muitas dúvidas nas pessoas: o processo de adoção. Muitos casais enfrentam dificuldades quando decidem pela adoção. A exigência por um perfil específico é um dos fatores que dificulta esse processo, principalmente para as crianças que aguardam por um novo lar. Outro fator burocrático são as gigantescas filas de espera em várias cidades do nosso país e que, de certa forma, ameaçam a realização desse sonho. Porém, a procura se mostra maior do que a demanda. Pelos dados do Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje no Brasil mais de 26 mil casais aptos para adotar uma criança e destas, mais de 4 mil estão prontas para receber um lar. Acompanhe agora algumas histórias que vão mostrar que não há diferença entre filho adotivo e biológico. O amor é o mesmo. Na região leste de Santa Maria vive Hilda Teixeira, de 63 anos. A dona de casa não esconde a dedicação e o amor incondicional pelos filhos e principalmente pelos netos. Aí apareceu uma rádio em Membuí, um dia de manhã, um anúncio, né, doando uma menina. Aí o meu marido disse, quem sabe não é hora de nós pegar, né? Depois que eles descobriram que não era um filho, assim, de verdade, ficaram mais amorosos. A menina, o menino, então, o menino até hoje, né? Tem 30 anos e é o meu nenê. Números atualizados do site oficial do Cadastro Nacional de Adoção dão conta da realidade em Santa Maria. Uma média de 8 crianças aptas para serem adotadas, sendo que dessas, 5 são meninas e 3 são meninos com idades a partir dos 6 anos. Nós estamos aqui no Fórum de Santa Maria e vamos conversar agora com a juíza titular do Juizado da Infância e Juventude e saber como funciona o processo de adoção. O Cadastro Nacional de Adoção, em que pese ter um número muito grande de pessoas para adotar crianças, ainda prioriza um perfil de criança que é o de recém-nascido, né, até 6 meses de idade. Ainda há uma procura muito grande por bebês de cor branca e bebês do sexo feminino. Aqui em São Cepé, cidade localizada a 56 quilômetros de Santa Maria, vive a jornalista Lisiane Machado. Zizi, como é conhecida por todos, sempre soube que era adotada. A apresentadora de um programa na rádio local não vê problemas em falar sobre o assunto. A história de Lisiane, 29 anos, pode ser considerada um exemplo. Ela foi muito amada pelos pais de coração e por toda a família, assim como nunca lhe foi escondido o fato de ser adotada. Eu devia ter uns 4, 5 anos, quando eu comecei a entender exatamente as coisas. A minha mãe sempre me disse, eu não lembro exatamente em que situação ela me disse isso. Talvez eu tenha perguntado por fotos da gravidez da minha mãe quando me esperava, que era uma coisa que eu não via. Fotos, eu, bebezinho, não tinha lá em casa. Tinha só uma foto da idade próxima que eu vim para cá. E aí, diante disso, talvez foi quando a minha mãe explicou que eu não tinha nascido da barriga dela mas que eu era filha igual, que eu era amada igual. Disso eu não tinha dúvidas. Amor de mãe, às vezes, é mais fraco do que uma mãe adotiva, porque aquela que cria que tem amor. Qual é o critério que é extremamente importante para a equipe de técnicos aqui, para a legislação, para mim, para o promotor de justiça? É o motivo, o que motiva uma pessoa a adotar uma criança. Para a juíza, o critério mais importante no ato de adotar não é o poder aquisitivo, e sim a vontade e disponibilidade. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a situação financeira é irrelevante. Um casal ou uma pessoa que tem um padrão de vida extremamente elevado e uma pessoa que tem um padrão de vida muito singelo, para nós é a mesma coisa. Situação financeira não diferencia ninguém para adotar uma criança. Hilda optou pela adoção após 2 anos de casamento. Na época, era empresária e descobriu que não podia ter filhos. Junto com o marido, Leodoro Carvalho, de 64 anos, resolveram que era hora de adotar.
Eu acho que as pessoas têm mais medo de adotar, porque se incomoda, aquele vai e vem juiz. No meu tempo não era isso. Tu pegava a criança, ia com o pai lá e ficava. Se me perguntassem hoje como é ser filha adotiva, eu sinceramente não teria resposta. Porque eu me sinto tão filha quanto meus irmãos. E arrisco dizer que tive ainda muitas regalias, muitas vantagens, né, em relação aos meus irmãos, por ser caçula, enfim, né, como qualquer família normal. Apaixonada por seu trabalho, Zizi tem a certeza da importância da relação familiar e de que ela pode ser construída de diversas formas. Porém, apesar dos bons momentos, ela confessa já ter enfrentado situações atípicas de pessoas que veem a adoção de maneira negativa. Um belo dia, naquelas briguinhas de menino com menina na sala de aula, um colega me diz assim: "Para, adotada, o que tu quer, adotada?" Usando o adotada como se fosse uma coisa feia, uma coisa ruim. E aquilo me marcou tanto que a partir daí eu quis esconder de Deus e o mundo que eu era adotada. E eu tive um problema sério nessa fase da minha vida. E os meus pais tiveram que ser muito pacienciosos, assim, para atravessar comigo essa fase. Nós temos trabalhado aqui em Santa Maria, nós fazemos reuniões com aquelas pessoas que estão na fila de adoção, esperando uma criança para adoção. A gente faz reuniões, eu participo dessa reunião e sempre trago profissionais da área de psicologia para fazer uma fala, esclarecer uma série de questões relativas à adoção. Eu acho fundamental a gente esclarecer. Depois que a pessoa se habilita para adotar uma criança, que passa pelo processinho de habilitação, que é um processo que ele dura do início ao fim em torno de 2 meses no máximo, então ele é muito rápido. Depois que a pessoa faz a habilitação, que escolhe um perfil de criança desejada para adotar, ela pode mudar a qualquer momento esse perfil. Então é possível que ela reveja a posição e aumente, por exemplo, a idade, o sexo, a cor. Gostaria sim de adotar uma criança. Quero ter filhos biológicos, se eu tiver saúde normal para isso, terei, se Deus quiser. Mas se o destino me colocar uma criança e que eu possa adotá-la, com certeza eu vou adotar. Eu não vou pensar 2 vezes. Se fosse como antigamente, não ia existir esse monte de criança por aí, atirado, sabe, nas beiras de estrada, nas praças, pedindo. Porque tem muita gente que quer adotar. Os casais que querem adotar criam um determinado estereótipo na hora de escolher uma criança. Segundo a juíza, há uma expectativa muito grande por parte dos pais em adotar sempre crianças saudáveis. E isso dificulta o processo adotivo e aumenta as filas de espera. Eu friso muito isso porque a gente percebe que as pessoas têm uma expectativa muito forte de adotarem bebês saudáveis. À medida que a criança é maior, vai crescendo, né, tem maior idade, o que a gente chama de estágio de convivência, ele acontece. Né? E é muito no sentido de perceber como a criança vai se adaptar àquelas pessoas, àquela família. Claro que o estágio de convivência ele começa ainda antes da criança sair do abrigo, por exemplo. Né? Então, assim, eles se conhecem por fotos, esse casal conhece a criança por fotos, a criança conhece, vão fazendo uma aproximação. Então, esse estágio de convivência ele acontece especialmente em crianças com avançada idade. Mas não precisa ir longe nesses conselhos tutelares, vai lá, senta lá meia hora para te ver. Né? Nessas casas, nessas creches lá de Miriam. Tá cheio, mas Deus o livre. Você tinha que ser uma coisa bem... Dar uma guarda. Aquela pessoa quer. Assim como eles cuidam uma mãe que está judiando de um filho, o conselho não cuida, está judiando do filho, está batendo, aí vem o conselho, vem a polícia. Por que o conselho não faz isso? Dá uma guarda, né? Para essa pessoa cuidar. Durante esse tempo fica ali cuidando, se a pessoa não cuidar direito, não tem chance de adotar. Então eu me sinto exatamente assim, amada. E os meus pais são os melhores pais do mundo. Não poderia ser diferente, né? Com eles eu aprendi muita coisa, eles com certeza foram os responsáveis por construir, por formar e construir o meu caráter, a minha personalidade, por permitir que hoje eu estivesse aqui falando, eu tivesse uma formação profissional. Enfim, todos os meus anseios, anseios de uma menina, de uma estudante, de uma mulher, todos foram bem apoiados, né, pela minha família.
E o Universo de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá!